Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cirano das Flores Tarô. Vou falar sobre a lua nova em Leão, vai acontecer no dia 24 de julho. Uma lua nova aí bastante especial, fazendo uns aspectos e uma configuração muito interessante, muito importante nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem o Sol encontrando com a Lua aí a 2 graus de Leão, fazendo aspectos com os planetas exteriores que estão no começo de signos, né? Então, Plutão, Saturno, Netuno e Urano mudaram de signo há pouco tempo. E com isso eles iniciam, né, grandes jornadas e juntos, né, eles configuram um novo ciclo, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? E também a gente vê aspectos positivos entre esses planetas exteriores, também com a Lua, a não ser oposição, né? A oposição ela é um aspecto difícil, mas ela pode ser um aspecto benéfico no sentido que coloca as coisas em movimento, nos tira da zona de conforto, né? Então a gente tem aí essa lua nova fazendo oposição com Plutão retrógrado em Aquário, também a 2 graus. E a oposição ela ativa um canal de energia. E Plutão, somente retrógrado, nos leva a trabalhar questões mais profundas, trazer questões escuras à tona. Então a gente pode ter revelações, insights, curas no que diz respeito ao seu cérebro, à sua identidade, que é o seu sol, ao seu poder pessoal, que é o seu sol em Leão. E também a Lua, né, em Leão, fala como você se sente em relação a si mesmo, a sua luz, ao espaço que você ocupa no mundo, a sua autonomia, a sua liberdade, a capacidade de ter liderança e iniciativa na sua própria vida, tá? Então, que Plutão está ativando isso tudo, né? E aí a gente vê a Lua Nova fazendo os aspectos benéficos com Urano em Gêmeos, com Saturno e Netuno em Áries, né? E a gente vê aqui esses pequenos triângulos que eles formam, que são triângulos por onde a energia flui bem, né? Junta, pode trabalhar de forma conjunta. Então, vocês podem ver aí na figura, a gente tem um triângulo formado entre o Sol e Lua, com Urano, e Saturno e Netuno, e um outro triângulo também formado por Urano, depois a gente tem Saturno e Netuno, e a gente tem Plutão, né? E aqui é importante a gente ver que, embora esse triângulo, né, esse grande trígono menor, com a Lua e o Sol, não vai durar muito tempo, porque eles se movem rapidamente, principalmente a Lua. Por outro lado, né, o outro triângulo entre os planetas exteriores aí vai ficar um bom tempo, porque eles se movem lentamente e todos estão ali, né, nos primeiros graus dos signos, né, de cada signo que cada um está, né. Vocês podem ver aí, né, que todos esses planetas estão formando uma configuração chamada de barco, tá? Então a gente tem a parte de cima do barco, né? Então a reta entre Plutão, Sol e Lua, e depois a gente vê ali o fundo do barco, a gente tem esse aspecto positivo entre Urano, Saturno e Netuno. Aqui simbolicamente isso é importante porque essa conjunção de Saturno com Netuno pode ser justamente o barco, porque Netuno ele é oceano, né? E Saturno são coisas palpáveis, coisas que têm forma. Então é justamente o barco que nos permite navegar por Netuno. Principalmente porque a gente está sendo chamado de volta para as profundezas do oceano, né? Então, vidas passadas, o inconsciente, questões mais profundas de espiritualidade, mais profundas até de linhagem, ancestralidade, vidas passadas, né? Que ali a gente volta para o reino da casa 12. Primeiro que o nó do norte está em peixes, então tem esse chamado para colocar essa energia ali. Segundo que Netuno e Saturno estão retrógrados, estão puxando a gente de volta para peixes, tá? Então a gente precisa desse barco, porque a gente não precisa mais ficar nadando sozinho, porque nadando a gente não consegue atravessar o oceano, a gente não chega a lugar nenhum, a gente se cansa, se frustra. E aqui com essa configuração vem essa energia do barco salva-vidas.
E é o barco para você poder trabalhar essas energias e poder flutuar sobre elas e chegar em algum lugar, né? E aqui tem uma indagação também que está sendo feita para cada um de vocês. E isso também, né? O coletivo, ele é a soma de cada um. Então, para onde que você quer ir nesse barco? Então, tem esses planetas aí, né, exteriores, parados, de certa forma, no portal desses signos, né? Parado porque, primeiro, que eles são lentos. E segundo, que Plutão está retrógrado, Saturno está retrógrado, Netuno está retrógrado, né? Urano ainda está a 0 graus, ou seja, acabou de entrar em Gêmeos. E Mercúrio está retrógrado em Leão, né? O signo da Lua Nova. Então, tem todo esse voltar para trás, tem a cura, tem a redefinição, o realinhamento com quem você é no nível mais profundo, a sua missão de alma, como você se coloca no mundo, como você se desloca pelo mundo, né? Então tá aí o barco, tá? Então o barco é uma das formas da gente se deslocar. Então a gente se desloca, né? E atravessa esse oceano pessoal, mas também é algo para a gente estar atravessando aí um momento aí talvez, né, com energias mais caóticas, mais incertas, né? Flutuações, sobe e desce, tá? E a gente tendo que lidar com essas grandes energias do novo chamando, com esses grandes planetas entrando em novos ciclos, com Saturno e Netuno, né, tendo entrado em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, mas ao mesmo tempo a gente tendo toda essa movimentação retrógrada, a gente tendo esse, né, até o final do ano, antes do final do ano, Saturno e Netuno já vai estar de volta em Peixes, tá? E também a gente tem Áries, não pode esquecer que Quirón está lá em Áries, primeiro signo do zodíaco. Então também para a gente poder colocar o pé no novo, andar para frente, a gente tem que retrabalhar o próprio Quirón. E aqui o Quirón em Áries fala questões da sua identidade, né? De autoconfiança. E aqui, né, outro signo de fogo como Leão, esses dois signos, eles falam disso, da gente ter coragem, ter autoconfiança, ter liderança na própria vida, ter capacidade de liderar outras pessoas também, se for o caso, né? Tomar posse do seu poder pessoal e limpando todas as questões que têm a ver com isso, inclusive questões de deslocamento e questões de comunicação, que a gente pode estar acessando também questões de memórias de vidas passadas ou das nossas ancestralidade, né? Das grandes ondas migratórias, todos os traumas, né, que isso pode ter trazido, essas grandes imigrações por navios, né? Todos migrantes que vieram para cá, para o Brasil, da Europa, que vieram da Síria, do Líbano, acredito que através da Europa também, os escravos, né? Então a gente vê mais um simbolismo aí muito forte do barco, tá? Do barco, né? Aqui também tem uma outra energia muito importante nesse momento, que está... espero que esse barulho aqui na vizinhança não esteja saindo aqui no áudio, mas vamos lá. Não está diretamente fazendo parte dessa configuração da Lua Nova, que é Marte, mas também está muito ativo. Indiretamente ele está, porque ele está fazendo uma posição com Saturno e Netuno, né? Mas ele também está fazendo uma quadratura com Vênus. Então, Marte é bom que injeta força, energia, mas, por outro lado, mesmo quando ele está fazendo aspectos tensos, ele vem com essa energia combativa, né? Que cria conflito. Somente Marte e Vênus, quando eles não estão bem aspectados, pode dar aquela guerra dos sexos, né? E conflitos entre o masculino e o feminino.
Agora, a oposição, fica essa indagação aqui também, né? Marte fazendo essa oposição com Saturno e Netuno é uma energia muito intensa, mas que pode ser usada de forma positiva. É igual essa oposição também de Plutão com a Lua Nova, uma energia intensa, mas que pode ser usada de energia positiva, bem canalizada. E a gente tem esse fundo do barco, né, que dá esse arcabouço aí, para a gente poder ter uma plataforma para essas energias fluírem bem, né? A gente vê como que essa lua nova é importante, tá? É muito importante também porque está abrindo o caminho para o portal de Leão, que acontece no dia 8 de agosto. E aí o Sol vai estar ali no meio do signo de Leão, né? Então a gente já está trabalhando o terreno ali, Saturno retrógrado também já está trabalhando o terreno para a abertura desse portal, né? E aqui, então, todas as energias que a gente vai canalizar e tudo que isso vai afetar a gente, as escolhas que a gente precisa fazer, as revisões, os entendimentos mais profundos, as desconexões, tá? Então, isso está nos levando para o portal de Leão e o portal de Leão vai abrir uma energia que vai nos levar para setembro, onde nós temos 2 eclipses bastante potentes aí, os 2 últimos eclipses no ano, que por suas vezes vão nos levar ao portal de 2026, que lá sim a gente vai estar mais capaz de colocar os 2 pés firmes nesse novo começo, né? Então aqui é uma coisa que eu achei interessante aqui foi como o número 2 e 22 está ativado aqui, tá? Então a gente tem o Sol e a Lua se encontrando a 2 graus, e aí combina no número mestre o angélico 22. A gente tem Vênus, né, que é esse planeta do amor, da abundância, né, do coração, do divino feminino, no próprio número do divino feminino, que é o 22, né, é uma das formas de representação do divino feminino, tá? O ascendente, embora possa variar, né, que ele é muito rápido, depende da localização. Aqui no mapa você pode ver que ele também está ativando o número 22. Plutão, 2 graus. Netuno, 2 graus. Tá? Então, a gente tem a ativação desse número mestre aí, 22. Inclusive, vocês podem, né, ficar atentos, ver se esse número está aparecendo aí, né, no seu cotidiano, na sua vida diária, tá? E aqui também a gente, simbolicamente, a gente se conecta com a completude dos arcanos maiores, né? A gente tem 22 arcanos maiores. Então, embora o mundo seja o arcano 21, é que eles têm Marte ativando o 21 graus, tá? Ele também é o 22º arcano maior, então a gente pode entender o 22 como o mundo. E o mundo é um grande fechamento. E quando ele ocorre, é porque o mundo mudou. É isso que a carta do mundo significa. Então, ele é o fim de um grande ciclo, de uma grande jornada, e o mundo mudou. Ou, você pode pensar, o seu mundo mudou. E você mudou, e porque você mudou, a sua realidade mudou, tá? Então, tem esse portal aí, sendo ativado através do número 22, né? O 22, às vezes, ele também pode representar o louco, tá? Porque depois do 21, né, o arcano maior, o mundo, a gente começa uma nova jornada. Então, o louco, ele é o 0, mas ele também pode ser representado pelo número 22. Então, é justamente essa confluência de energia que a gente está, que é tanto encerramento quanto é um novo começo, tá? Então, o número 22 está chamando a atenção disso, mais uma vez. A gente aqui também está num ano 2025, reduz a 9 o número de grandes encerramentos, né? E que eu ia falar, perdi. Estava falando do louco, né? Dos arcanos maiores, do 22, de Marte. Perdi. Mas acho que é isso. Vamos ver se volta, tá? Mas acho que não era importante, não. Só ia arrematar aqui mais um pouco. Estava aqui na ponta da língua. Então, pessoal, aqui a gente vê
momento muito importante, né? Da gente entender melhor onde que a gente está indo. Agora a gente está recebendo essa bênção desse barco, com essas energias. O que a gente vai fazer com ele? Para onde a gente está indo? Né? Entender melhor o seu Quiron, tá? Porque Quiron aqui em Áries, né, afeta todo mundo, principalmente para quem tem Quiron em Áries, né? Ou para quem está por volta ali dos 50 anos, está passando pelo retorno de Quiron. No mapa natal, eu tenho 3 interpretações diferentes de mapa natal, no propósito de vida e no caminho sagrado, eu abordo Quiron, né? Eu tenho também aí leituras, né, que estão no momento que você saber, então, quem realmente eu sou no nível mais profundo, o que eu veio fazer aqui, tá? Então, eu fiz essas leituras para esse momento, para isso, né? Então, o mapa do propósito de vida é tem também o mapa da alma astrológico, a gente entra no nível dos arquétipos espirituais, e tem também a leitura, até que eu já lancei uma leitura coletiva que fala do propósito, da missão, né? Isso vindo direto do eu superior, então tem o mapa do eu superior, tem também o filtro dos sonhos, a gente vai mais no nível de entender melhor quais os seus sonhos, que também tem esse tema aqui com esse barco, se eu vou atravessar esse mar, para onde que eu estou indo, quem eu quero ser, o que eu quero fazer, e a gente está justamente nesse portal, né? Então, dessas grandes energias fechando o velho paradigma, e aqui a gente vai lidando com questões de vidas passadas, questões do passado, enquanto ao mesmo tempo elas vão abrindo um novo, que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente está sendo chamado para se posicionar, né? Se posicionar perante você mesmo, a sua vida, seu poder de criar sua própria vida, de se alinhar com a sua jornada de vida. Lembrei o que eu ia falar, número 2. O número 2, né, porque eu falei do 22, mas o 2 tem um significado importante também, né? Que também puxa aí para Vênus, que fala de alianças. O 2 é eu e o outro, eu e um outro elemento, né? Então tem esse nível de alianças, de parcerias, de reencontros de almas gêmeas, reencontros de pessoas com quem você tem contratos de alma, tá? Mas também fala de escolhas, né? Ele coloca um portal, né? Então tem um pilar de cada lado. Ele também pode representar a bifurcação, né? Uma encruzilhada, você tem que escolher para onde você vai, né? Inclusive aqui, a Lua com o Sol, a gente vê uma possibilidade de ir para um caminho solar, que é mais ativo no mundo material, talvez, e um caminho lunar que é mais no nível espiritual e das emoções e mais de trabalho interior, também seria uma possibilidade, tá? Mas pode ser os dois juntos, não tem problema, porque tem chamados um pouco diferentes aqui do chamado lunar, de acender a luz, seu plexo solar, ou o chamado solar, desculpa, ou o chamado lunar, né? Pode ser o chamado aí da sua alma, do seu caminho espiritual, o chamado da sacerdotisa, né? Então é isso, né? Um pouquinho aí da simbologia do número 2 que está ativo junto com o 22, né? Então, pessoal, informações sobre consultas estão no meu site, fernandaflores.com. Então, tem lá o tarô com as opções e tem lá também a interpretação do mapa natal com algumas opções disponíveis. Então, desejo tudo de bom, muita luz aí nessa lua nova, muita energia de renovação e entra no barco, né? O barco também está lá para você entrar, né? Me lembra muito aquela parábola da pessoa que está lá lidando com uma enchente, acha aquilo ótimo, né? Que a pessoa está lá no teto, não tem como sair, tá em cima do telhado da casa, né? Não tem como sair, cercado de água, e pede ajuda para Deus, e Deus manda uma pessoa num barco e ele não entra, né? Porque ele fala, não, Deus vai me mandar uma ajuda, e fica lá esperando. Aí depois Deus manda outra coisa, ele fica esperando Deus chegar. Então, não deixe de reconhecer o seu barco, tá? E não fique esperando, porque as águas estão subindo, né? Então, reconheça o seu barco e pule dentro dele. Pessoal, tudo de bom, muita luz e até a próxima.